Eu sou Luciano La Roça, eu trabalho maioritariamente com o Facebook, um bocadinho de marketing digital, mas mais focado em Facebook. Neste momento trabalho até a partir de Portugal, maioritariamente para o Brasil, a dar formações, a dar consultorias, palestras. Tenho também o livro Facebook para Negócios, trabalho com alguns clientes e esta área digital começou para mim mais a sério em 2011, quando eu comecei a escrever para blogs, com aquela história de ganhar dinheiro em blogs, e a partir daí precisei de começar a estudar algumas redes sociais para divulgar os artigos do meu blog e aí surgiu o Facebook. Na altura toda a gente me falava para aprender sobre o Wi-Fi, aprender sobre o Orkut, aprender sobre o MySpace, e eu nessa altura comecei já a explorar o Facebook porque vi realmente que lá fora estava a ter bastante sucesso e foi meio também um acaso de ter gostado mais do Facebook do que aquelas outras redes sociais. E depois comecei a estudar, a escrever sobre aquilo. A escrita acabou por atrair clientes acabou por atrair pessoas interessadas em ter cursos, pessoas interessadas no livro, e a partir daí a minha vida começou a mudar e posso dizer com toda a certeza que eu passo o dia inteiro no Facebook, e a minha mãe continua sem perceber o que é que eu faço, mas eu trabalho maioritariamente com publicidade no Facebook, ou seja, publicidade paga, não com conteúdo não pago no Facebook, mas sim com anúncios pagos no Facebook, hoje no Instagram também, e no WhatsApp, muito em breve, também vamos ter bastantes anúncios, então posso dizer que trabalho nessas 3 mídias. Lembro, foi quando eu estava no primeiro ano da faculdade, com 20 anos, que eu parei o ano de estudar, acabei por entrar na faculdade um ano mais tarde, e disseram para entrar no Google. Eu nunca tinha usado sequer o Google. Eu sempre fui, durante parte do meu tempo, eu sempre joguei ténis, fui jogador de ténis durante bastante tempo, então a internet para mim era coisa que não existia. Para mim, eu ia à biblioteca, pegava livros, em casa tinha 4 canais de TVs, não havia essa coisa da internet e eu comecei realmente a ter contato com a internet no primeiro ano da minha faculdade. Então não posso dizer que fui daquelas pessoas também que desde pequeno teve computadores, etc. Eu comecei a estudar, a trabalhar e a passar mais tempo na internet realmente quando eu entrei na faculdade. Obviamente no passado tive algumas experiências, tentei entrar no Mirk, etc. Mas nunca era pelo meu computador, era em casa de amigos, mas a minha experiência realmente na internet começou no Google no primeiro ano da faculdade. Então eu tive até o meu primeiro computador portátil em 2010, ou seja, há 7 anos, era o meu Packard Bell, e foi aí que eu comprei por conta da faculdade e comecei a ter esse contato pela internet e aí apaixonei-me pela quantidade enorme de coisas que era possível fazer, e principalmente pela liberdade que dava em termos de conhecimento, para poder aprender a qualquer hora, a qualquer momento e aquilo que eu quisesse. Então foi isso aí que me fascinou na internet. Neste momento as pessoas elas estão completamente, não queria dizer dependentes porque é uma palavra feia, mas elas sentem necessidade de estarem ligadas às pessoas constantemente, a outras pessoas através de redes sociais. Existem estudos que indicam que nós verificamos o nosso telemóvel mais de 1000 vezes por dia, não é? E realmente eu até há pouco tempo fiz uma experiência, eu decidi passar um fim de semana com o telemóvel desligado. Não queria nada com o telemóvel. E fiz à maneira antiga. Falei com o meu pai, olha, às 16 horas naquele local, eu estou lá, tu apareces lá, passas e vamos não sei onde. E realmente aconteceram várias coisas. O meu dia começou a passar mais devagar, o meu sono foi muito melhor, mas havia o tempo inteiro aquela ansiedade de que faltava alguma coisa. Não é? Então o telemóvel já faz parte da nossa vida, as redes sociais hoje em dia fazem parte da nossa vida e elas preenchem até uma parte do nosso cérebro que está à espera daquela notificação, está à espera daquele reconhecimento o tempo inteiro e se ele não houver, nós estamos de alguma forma a falhar socialmente. Né? Nós ficamos com essa sensação, se eu publiquei alguma coisa para ter piada e ninguém achou piada, é a mesma coisa que eu ir numa mesa de jantar e tentar contar uma piada e ficar toda a gente a olhar para mim. Okay? Sendo que na rede social provavelmente até muitas pessoas não viram, mas as que viram não acharam piada, então naquele momento eu fico frustrado com aquela situação. Obviamente as ferramentas elas têm o seu lado bom e o seu lado mau, tudo vai depender daquilo que nós fizemos com elas. Eu acho que neste momento as pessoas ainda estão na fase inicial das redes sociais, porque é uma coisa muito recente, não é? Apesar de nós falarmos aqui em 2017, se olhássemos a 2011, não era toda a gente que pegava no telemóvel e entrava numa rede social. Eu lembro-me de ter o meu primeiro iPhone com internet em 2013, não é? Até lá, se eu queria ir ao Facebook, computador,
não tinha outra possibilidade. Então hoje em dia realmente nós temos essa liberdade de consumir conteúdo. E se olharmos para as gerações mais jovens, para eles não faz nenhum sentido andarem sem internet. Quando eles chegam no restaurante, a primeira coisa que eles pedem já não é o menu, é a senha do Wi-Fi. Não é? É impressionante este novo comportamento, e se derem um livro físico para uma criança, ela vai tentar passar as páginas como se estivesse com o iPad e vai tentar fazer zoom. Aliás, o facto de passar na minha área tanto tempo a trabalhar, já criou, é impressionante como o nosso cérebro nos adapta. Se eu estou a escrever à mão e se eu me engano, a primeira coisa que o meu cérebro pensa é em fazer Ctrl+Z. Ele já não pensa em riscar. E se eu no outro dia estava a ler um rótulo de uma garrafa de água, ao longe, e eu tentei olhar para o rótulo e eu não estava a vê-lo bem, e o cérebro pensou em fazer zoom. Ele não pensou em aproximar, ele pensou em fazer zoom. Isto é impressionante como o nosso cérebro vai se adaptando às necessidades que nós vamos criando com as redes sociais. Agora, obviamente, a parte boa é que nós nunca tivemos tanta informação para poder consumir, é verdade. Mas também é verdade que as pessoas leem pouca, de forma aprofundada, essa informação. Não é? 80% dos textos que são partilhados na internet são partilhados lendo só o título. Não é? As pessoas não vão lá verificar se aquilo que está no título é verdade ou é mentira. Então temos uma sociedade que está a receber cada vez mais informação, mas, por outro lado, está a prestar cada vez menos a essa informação que ele está a receber. E quando uma sociedade faz isso, ela fica mais superficial e não analisa os temas de forma aprofundada. E isso é mau, porque quando uma sociedade não reflete sobre aquilo que está a acontecer, ela torna-se facilmente manipulável. Não é? Então nós temos uma sociedade que, por um lado, tem mais informação do que outra qualquer que teve no passado, mas, por outro lado, não a consome de forma aprofundada. Então acho que nós estamos a viver num tempo de redes sociais em que as pessoas ainda estão a aprender como lidar com isso, não é? As pessoas, ainda existem muitas pessoas que vão para as redes sociais achar que o jardim do outro está sempre mais verde que o nosso, não é? Porquê? Porque as pessoas das redes sociais só partilham os bons momentos. Ninguém partilha, furei o pneu do carro, o meu dia foi horrível, esqueci-me de pagar o IRS, tenho aqui uma multa. Ninguém faz isso, mas isso acontece, ok? Só que as pessoas só partilham os bons momentos, então existem pessoas que ficam ansiosas no dia-a-dia a verem a vida dos outros e depois ficam a achar que a vida delas é uma porcaria, porque a vida dos outros parece ali que está bem melhor, quando na verdade eles têm um filtro, não é? E muitas vezes as pessoas publicam aquilo que elas não fazem. Um exemplo bem simples, eu sei de pessoas que sei que não correm porcaria nenhuma, mas se eu for olhar para o Facebook delas, eles parecem atletas profissionais, não é? Mas se nós formos olhar para os atletas profissionais, eles não estão sempre a publicar aquilo que eles estão a fazer. Então existe aqui uma discrepância entre o que as pessoas querem que os outros acreditem e aquilo que elas realmente fazem, não é? Mas eu acho que não podemos dizer, isso é culpa das redes sociais, ou será que a nossa sociedade está pior nesse sentido? Eu não acho que esteja pior nesse sentido. Eu acho que a sociedade precisa de aprender a lidar com isso. Eu lembro-me quando comecei a usar mais o Facebook em 2010, 2011, toda a gente fazia piadas de tudo, toda a gente expunha-se de todas as formas e hoje em dia as pessoas já estão mais cautelosas quanto a essa exposição. Por exemplo, eu vejo que os meus amigos antes expunham-se muito mais no Facebook com opiniões políticas, opiniões de futebol, opiniões pessoais. Hoje fazem-no dentro de grupos do WhatsApp entre amigos, não é? Porquê? Por várias razões. A primeira delas é medo de serem julgados publicamente. Eles têm esse medo de serem julgados publicamente, porque em várias situações no passado expuseram a sua opinião e tiveram críticas de pessoas que depois confundem a opinião pessoal com o profissional, não é? Por exemplo, eu, no meu caso, apesar de eu ter opiniões de futebol, política, economia, eu não publico isso na minha rede social, porque as pessoas neste momento, como ainda estão a aprender a lidar com as redes sociais, não sabem definir o Luciano pessoal do Luciano profissional. Então, por exemplo, se eu fizer um post de política relacionado com a direita e aparecer um anúncio de Facebook para essa pessoa, como se for de esquerda, ela não vai querer fazer a minha informação do Facebook. Então existe aqui as pessoas ainda não sabem dividir a parte pessoal da parte profissional, o que faz com que muitas pessoas se escondam em grupos de Facebook. E o Snapchat, por exemplo, nasceu por causa disso. O Snapchat nasceu porque os mais novos não gostavam de serem julgados pelos pais, pelos avós que lá estavam no Facebook. Então eles foram para uma rede social, em primeiro lugar, que os pais e os avós não entendiam, não estavam e muito dificilmente iriam estar. E no Snapchat, quando nós fazemos um post, ele dura no máximo 24 horas e a partir daí desaparece. Os vídeos demoram no máximo 10 segundos
e as imagens, e só há imagens, não há texto, não há links, não há nada. E quando alguém responde ao nosso Snap, ele responde de forma privada. Então não há o julgamento público. E é isso que muitas pessoas hoje em dia nas redes sociais já começam a temer, é o julgamento público. Eu vi há pouco tempo também um estudo de que as pessoas consumiam mais informações de notícias pelo WhatsApp do que pelo Facebook. Isto é bom e é mau. Porque se eu tenho um grupo de amigos todos com a mesma opinião, eles vão publicar só a opinião deles e eu vou esquecer o outro lado. Então é muito importante também nós, enquanto utilizadores de redes sociais, entendermos que muitas vezes vivemos numa bolha de conteúdo em que as redes sociais nos dão aquilo que nós queremos ler, mas que isso não representa a total verdade. Assim, acho que para nós termos uma resposta para isso temos que olhar as coisas em termos históricos, não é? Será que antigamente as pessoas não eram manipuláveis na informação? Será que antigamente elas procuravam outros pontos de vista que não os que elas concordavam? Eu acho que não. O Hitler usou muita propaganda para mostrar a sua visão sobre as coisas, não é? As pessoas, elas compravam revistas que davam o conteúdo que elas gostavam de ler. Elas não iam procurar revistas que tinham conteúdos que mostravam a opinião contrária que elas tinham, não é? Então é assim, eu acho que a informação sempre pode ser manipulável e as pessoas sempre procuraram aquilo que demonstrava que o ponto de vista delas estava certo. Por isso é que algumas pessoas assistiam determinados jornais ou compravam determinados jornais porque tinham uma ideologia mais para um lado ou mais para o outro e eles gostavam daquilo que eles estavam a ler. Agora, obviamente, quando nós temos o algoritmo a fazer isso, e isso está dependente de só uma empresa, torna-se mais perigoso, não é? Torna-se mais perigoso. E especialmente porque antes, se calhar, eles precisavam de ir a uma papelaria para comprar um jornal, sentar para ler o jornal, verificá-lo todo, para ter a informação. Hoje abrem um telemóvel, abrem uma rede social e rapidamente recebem essa informação. Então ela é muito mais rápida a chegar às pessoas. Agora, sim, isto torna as pessoas mais facilmente manipuláveis e elas acham que o que está a acontecer no feed delas é um mundo, não é? Então, o caso que nós temos mais relevante são as eleições americanas, em que as pessoas que apoiavam o Trump tinham a certeza absoluta que o Trump ia ganhar e as pessoas que apoiavam a Hillary têm a certeza absoluta que a Hillary ia ganhar. No futebol é a mesma coisa. O meu feed, o Benfica, está sempre a ser roubado. No feed da minha mãe, o Porto está sempre a ser roubado. Então nós temos a nossa realidade e depois as pessoas ficam chocadas quando recebem a opinião contrária. Ficam tipo, mas tu não estás a ver que o mundo inteiro está a ir neste sentido? E depois outra pessoa também acha o mesmo. E há ali uma dificuldade de empatia muito grande com o outro lado. Agora, também temos que perceber uma coisa, que é, e há que existir aqui um equilíbrio. Esta coisa de algoritmo também é uma coisa muito nova para a humanidade, não é? E se nós olharmos para redes sociais que não utilizaram o algoritmo, e o caso mais flagrante é o Twitter, foi uma rede que afundou. Foi uma rede que afundou. O Snapchat começou a pôr algoritmo também. Obviamente, isto serve aos interesses de quem cria o algoritmo, sem dúvida nenhuma. Mas também não é preciso ser muito inteligente para entender que, se tudo fosse feito de uma forma cronológica, nós estaríamos a receber centenas de posts por minuto e a nossa experiência também seria péssima. Okay? Então acho que assim, acho que o algoritmo ele é importante para a nossa experiência na rede social. Cabe a nós, enquanto utilizadores, ter consciência que esse algoritmo existe e, enquanto seres pensantes, procurar outras formas de aprender e ouvir opiniões contrárias. Porque não é inteligente aquele que acha que só existe uma forma de lidar com o mundo. É inteligente aquela pessoa que tem a sua visão, escuta visões contrárias e a partir daí evolui. Essa pessoa é muito mais rica mentalmente do que a outra que só escuta a sua opinião. Eu acho que nós ainda estamos numa fase de aprendizagem destes algoritmos, as pessoas começam a ter consciência. Eu lembro quando eu comecei a falar do Facebook em 2013 que havia um algoritmo, as pessoas diziam, nossa, há um algoritmo. Hoje já é senso comum para quem vai numa formação, então as pessoas já começam a ter visão que existe um algoritmo. Eu acho que com o tempo, eu acho que o próprio Facebook também sabe que ele tem que combater esse tipo de coisas. Pode não lhe interessar tanto que isso mude, mas ele tem interesse que isso mude também, porque senão, se começar a haver muita polémica com isso, também é prejudicial para ele.
Então, acho que o Facebook, o Instagram vão ter um papel fundamental em criar um algoritmo também que torne uma sociedade mais justa. A gente sabe que as empresas elas querem mais lucro, primeiro de tudo, e depois elas pensam na sociedade. E não é de julgar, não é? Eu só posso ajudar a sociedade se eu tiver dinheiro, não é? Então não é de julgar isso aí. Mas o Facebook sabe cada vez mais que ele tem um papel importante na opinião pública e que já tem um papel importante que pode definir futuros de países. Então eu acho que ele aos poucos vai-se começando a preocupar mais com essa parte, mas cabe principalmente a nós, enquanto sociedade, termos noção que existe um algoritmo, procurar outros pontos de vista e, acima de tudo, ouvir as outras pessoas. Porque as pessoas vão nas redes sociais, não é para, quando dão uma opinião, não é para ouvirem a opinião contrária. Eles dão a opinião para confirmar aquilo que eles acham. Isso é mau, porque a pessoa fica numa espiral e ela não evolui. Então acho muito importante ouvir outros pontos de vista. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Facebook em 2011, o que funcionava muito era a imagem, não é? A imagem funcionava muito bem. Fazíamos uma publicação de imagem que ele tinha milhares de partilhas sem investirmos qualquer euro. Depois começou a funcionar muito bem o texto e os links para as notícias. As pessoas começaram a entrar no Facebook para consumirem notícias e realmente quem tinha sites teve um boom muito grande nessa altura. Depois lá para 2015, mais ou menos, começaram então a surgir os vídeos, não é? Começaram a surgir os vídeos por várias razões. Os telemóveis começaram a ter capacidade para consumirem vídeo com uma qualidade de imagem brutal, não é? A internet começou a ficar cada vez mais rápida, então que permitia também consumir vídeos. E a experiência de quem consome o vídeo, em grande parte das vezes, obviamente depende da pessoa, mas em grande parte das vezes é muito mais rica em termos de imagem, som, compreensão da mensagem que está a ser passada ali naquele caso. Se olharmos para as gerações mais novas, e quem tem filhos vê isso, eles passam o tempo inteiro no YouTube. Antes as crianças queriam ser dentistas, astronautas, hoje querem ser youtubers, não é? E é impressionante como as crianças conseguem detectar onde há publicidade. Eu tenho muita pena dos banners no futuro, daqui para a frente, porque as crianças, nós aprendemos a cegueira dos banners, não é? Nós aprendemos com o tempo que não devíamos clicar em banners, geralmente, porque aquilo era publicidade. As crianças hoje em dia já nascem com o selo de cegueira de banners, então já ninguém clica em banners. E é impressionante o comportamento deles relativamente ao vídeo. Eles querem vídeo o tempo inteiro. E realmente, o vídeo teve um crescimento enorme por conta de todos esses fatores. E acima de tudo o vídeo, uma coisa muito interessante que acontece connosco, mas principalmente com os mais jovens, que é, eles não esperam um vídeo de uma maneira extremamente profissional. Eles não esperam chegar ao YouTube e ver alguém sentado numa mesa, maquilhado, com o microfone, a ler um texto. Eles esperam alguém que faça um improviso, que faça uma coisa engraçada, no fundo, que seja como eles, não é? É impressionante esta mudança que eu vi, que a internet, o vídeo da internet trouxe para as pessoas, porque nós adultos, quando vamos gravar um vídeo, nós ficamos preocupados, mas eu hoje não estou penteado, eu hoje não estou não sei o quê, não estou bem arrumado. As crianças não estão nem aí para isso, hoje em dia. Então é impressionante como o consumo de vídeo ele ficou mais simples, não dá para dizer mais amador. Ele ficou mais simples, porque a mensagem, a efetividade da mensagem, da forma como ela é passada, muitos youtubers passam melhor que apresentadores de TVs, não é? Mas a forma como ela é, a maquilhagem dela é completamente diferente hoje em dia. Então nós vamos ter uma sociedade que vai consumir cada vez mais vídeo, cada vez mais, porque podem, e é uma sociedade que vai também dar cada vez mais valor à transmissão ao vivo. Para eles, já não chega a ter o consumo em vídeo. Eles agora têm que poder interagir com a pessoa, têm que poder dar a opinião ao vivo e, acima de tudo, eles ficam na expectativa do que vai acontecer a seguir. Porque no vídeo eu posso ir lá, passo à frente, as pessoas já comentaram, eu já vejo pelos comentários mais ou menos como é que vai terminar a história. No ao vivo eu estou sempre à espera do que vai acontecer a seguir. No Japão, as pessoas fazem lives, passam 30 minutos a comer e têm 3.000 pessoas a verem-no comer. Eles ficam à espera, não sei, de que ele se engasgue, que aconteça aquele copo de água, não sei o que é que acontece ali, mas eles ficam... Eu não acho, obviamente não acho isso muito inteligente e acho que há mais que fazer com o nosso tempo, mas a verdade é que eu assisto lives muitas vezes porque eu espero que naquele momento seja um conteúdo diferente e, acima de tudo, porque eu posso interagir com a pessoa. Esta é a parte mais relevante, não é? Porque num vídeo a gente não pode interagir ali com a pessoa e numa live a gente pode. E as redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, estão a partir para que eu estou a ver uma live e eu posso entrar nessa live, não é?
Isto não é mais do que os números de telefone dos programas de TV. Né? Liga e diga a sua opinião sobre não sei o quê. Hoje as pessoas já não precisam ligar, já não precisam pagar. Né? As pessoas vão clicar num botão e vão entrar ao vivo. Muito provavelmente com aquela pessoa que eles admiram, com o ídolo deles, com uma pessoa que eles querem falar, e vão aparecer para outras 200 ou 300 pessoas ou 1000 pessoas, sem precisarem de fazer, com um clique de um botão. Antigamente, se nós queríamos aparecer para 300 pessoas, nós tínhamos de ser convidados para uma rádio, para uma TV. Hoje nós temos essa liberdade. Então é assim, eu acho que as transmissões ao vivo realmente vieram para ficar. E as pessoas já não basta aparecer a própria cara, tem que aparecer a própria cara com um filtro. Então a pessoa tem que ter umas orelhinhas, às vezes tem que ter um narizinho, e acham piada a isso. Não é? Se falarmos com alguém de 40 anos, a pessoa vai dizer, pá, que ridículo isso, pá, estás aí a passar vergonha, pá, não tens mais nada para fazer da tua vida. E alguém de 15 anos vai achar, pá, este gajo é descolado, ele é cool. Um professor que faça isso, por exemplo, e eu vejo muito, que os professores não aproveitam grande parte do que eles podem fazer hoje em dia com as tecnologias. Eles querem uma geração de hoje a ter aulas como há 30 anos. Não dá! Se eu tivesse um telemóvel com 12 anos, eu não estava nem aí para aquilo que o professor estava a falar. Ok? Então, eu vejo... Há exceções. Eu vi, por exemplo, o professor de uma faculdade que no semestre dele criava um grupo de Facebook, fazia lives para tirar dúvidas aos alunos. Os alunos faziam lá, a tarefa da semana é vocês fazerem uma live e explicar esta matéria. É uma experiência completamente diferente. Então eu acho que hoje os professores, por exemplo, têm material para serem ainda melhor professores. É só pararem de tentarem ir contra a maré e aproveitarem a maré a seu favor. Não é muito difícil, é só falar com os filhos. Olha, ontem eu estava a falar isso com o Paulo. Eu nunca comprei TV, ok? Nunca comprei TV. Quando eu saí de casa dos meus pais aos 19 anos, eu fiquei com uma TV velha deles que durou um ano. Fiquei 3 anos sem ter TV. Eu comprava livros naquela altura, até porque só tinha os 4 canais e sinceramente eu achava sempre uma perda de tempo. E como eu tinha o objetivo de realmente destacar-me a nível profissional, eu sabia que nos livros era ali que eu ia aprender bastante coisa. E eu voltei a ter TV, passado 3 ou 4 anos, quando fui viver com a minha namorada, e ela trouxe uma TV velha de casa. E eu não faço questão nenhuma de comprar uma TV grande, não é uma questão de humildade, não tem nada a ver com isso, tem a ver que a utilidade que eu dou para a TV neste momento é mínima. Okay? É mínima. Eu não vejo uma lógica de gastar 600 euros numa coisa que eu vou ver 1 hora, 2 horas por semana. Pronto, eu prefiro agarrar nesse dinheiro e viajar. A verdade é que a TV é cada vez mais um objeto de decoração. Não é? A TV está ali para nós de vez em quando vermos um filme, de vez em quando vermos um jogo de futebol, mas a experiência já não passa pelo que era antigamente, em que as pessoas depois de jantar juntavam-se para ver uma novela e comentar e dizer que uma outra estava a ser ordinária com aquela outra, que ela vai se lixar no final. Eu lembro-me que a gente juntava-se para ver o Sai de Baixo, né, que nós gostávamos bastante, e havia a novela do Cadeirudo, em que nós queríamos descobrir que era o Cadeirudo. Hoje em dia realmente existem várias razões para não ver TV. Em primeiro lugar, porque a TV não me dá aquilo que eu quero no momento que eu quero, não é? Obviamente nós hoje em dia podemos andar com mouse para trás e para a frente, não sei o quê, mas eu também posso fazer isso no computador, não é? E eu posso fazer isso no computador vendo a opinião de outras pessoas, posso fazer isso no computador pagando 10 euros por mês à Netflix, não é? Não tenho que pagar 80 euros para uma Mel para ter as coisas que eu quero. Eu posso, com o computador, ver várias coisas temáticas, não é? Então eu tenho a Netflix, assino depois o tennistv.com para ver só jogos de ténis. Então já não preciso de ter um pacote. Aliás, quando eu falo para a Mel, primeiro eu acho que obrigam-me a ter telefone. Primeiro que eu acho ridículo, já não uso telefone, já não sei há quanto tempo, não percebo aquilo. E depois, eu quero só pacote de internet. Eu só quero pacote de internet em casa. Porque se eu tiver internet, eu ligo uma Apple TV à TV e eu vejo aquilo que eu quero naquele momento. Então acho que a TV, ela vai caminhar cada vez mais para ter que nos dar a liberdade de nós queremos ver aquilo que nós quisermos, quando nós quisermos e, acima de tudo, de não sermos interrompidos com publicidade. Porque se eu pago para ver TV, eu não pago para ser... Eu não tenho que estar a ser interrompido por publicidade. E foi isso que a Netflix entendeu. Não é? Então, assim, eu acho que a TV tende a ser mais como um objeto de decoração, com conteúdo
esporádico, não é? Em que nós vamos lá ver um filme ou quando queremos uma experiência, porque realmente a experiência de ver numa tela maior é completamente diferente de ver num computador, não é? Mas eu acho que a TV vai ficar cada vez mais de forma esporádica. Não sou daquela coisa que vai desaparecer. Por exemplo, se eu quero ver futebol, eu vou à TV e vejo, não é? Então, porquê? Porque dá-me uma experiência nichada, digamos assim, não é? Mas eu já não ligo para ver uma RTP1. Não ligo, não tem porquê. Eu não sou, porque eu na RTP1 vou apanhar com o preço certo, com o telejornal, com a novela, com o documentário. É para públicos diferentes. Se eu quiser ver o preço certo, eu vou para canais que dão o preço certo. Se eu quiser ver telejornais, eu ligo no canal de notícias, etc. É nichando a comunicação. Eu não acho que ela vá pegar. Muita gente dizia, pá, o rádio vai acabar. O rádio não vai acabar. Não é? Eu não acho que a TV acabe. O que vai acontecer é que, obviamente, o monopólio que existia da TV em termos de atenção das pessoas foi completamente transferido para outros meios, como redes sociais. O rádio é uma coisa que eu escuto bastante, por exemplo, no carro, e não acho que vá acabar. Entretanto, obviamente, os tempos das vacas gordas, como tudo na vida, as redes sociais estão no tempo das vacas gordas. Daqui a 15 anos, talvez seja a realidade virtual. E ninguém quer mais. Daqui a 15 anos as pessoas vão achar chato entrar numa aplicação de um telemóvel e ver as coisas. Vão querer, sei lá, pôr umas lentes de contato e ver o seu Facebook. Pronto, ok? Então as coisas mudam e acho que a TV não vai terminar. Acabaram-se o tempo das vacas gordas da TV, como seria expectável. Nada dura para sempre. O que acontece? Quando alguém põe um outdoor, um flyer, um anúncio de TV, a pessoa vê aquilo. Então quem está a pôr dinheiro vê que aquilo aconteceu, não é? Então a pessoa passa de carro, vê o seu outdoor, tem ali um outdoor. Aquilo pode não ter impacto nenhum, mas a pessoa vê que aquilo realmente está ali a acontecer. Quando ela coloca dinheiro no Facebook, a pessoa muitas vezes não vê o próprio anúncio que ela está a correr, porque se estiver segmentado pode nem aparecer para ela, não é? E a pessoa tem a sensação que o dinheiro, eu vou aqui gastar dinheiro e eu não vou ver nada, isto vai ficar como? Tipo, quantas pessoas eu vou alcançar? Ele não me garante quantas pessoas eu vou alcançar. Então as pessoas não têm essa visão ainda. Mas a verdade é, se elas fizerem um anúncio no Facebook bem feito, elas vão ver um impacto completamente diferente com um orçamento muito mais reduzido, não é? Mas também temos que compreender, essas pessoas durante anos viram anúncios de TV, viram anúncios na rádio, e é a realidade delas. Fazer um anúncio no Facebook, as pessoas que estão no Facebook não têm nada para fazer. Então eles acham que é um público que realmente muitas vezes não vai comprar nada delas, que são só adolescentes que lá estão, etc. Essa visão aos poucos está a mudar, não é? Essa visão aos poucos está a mudar. O nível das pessoas que eu tinha quando comecei a dar formação, quando tinha em 2015 e hoje em 2017, ele já mudou, mas ainda está muito verde. Ainda está muito verde. As pessoas não têm noção, e ontem durante a formação nós vimos vários casos disso, que as pessoas não têm noção do potencial que elas podem ter com o Facebook e com o Instagram. Eu acho que assim, essas pessoas que têm essa visão, que acham barato pôr 2.000 euros numa TV e caro pôr 200 euros no Facebook, é porque provavelmente eles ainda não experimentaram fazer a coisa de forma certa. O que eu estava a dizer ontem, qualquer pequeno negócio hoje em dia que saiba fazer anúncios no Facebook, um negócio local, vai estar à frente de todos os concorrentes deles. Todos, porque as pessoas não fazem. Não fazem anúncios. E a maioria se faz mal. Okay? Então, qualquer pequeno negócio que hoje em dia agarre no Facebook, e quando falamos aqui em Portugal, então, sendo um país pequeno, é muito mais fácil chegar a mais pessoas, não é? Não estamos a falar de um Brasil com 220 milhões, que realmente aí já precisamos de um orçamento maior para chegar a mais pessoas. Aqui em Portugal um pequeno orçamento chega. Mas sim, existe essa realidade, porque as pessoas gostam de ver aquilo. Um exemplo bem simples que eu tenho até comigo é com o próprio livro, não é? Se eu vendo um curso online ou se vendo um livro, o livro é muito mais fácil de vender, apesar do mesmo conteúdo estar num curso online. Porque as pessoas querem sentir aquilo, querem ter a posse. Então eu tenho o livro em casa, eu vou ler, é meu. Eles podem comprar e nem o ler, mas eles têm lá, faz parte deles. Então acontece um bocadinho isso, as pessoas sentem a necessidade, eu estou a ver o meu anúncio na TV que vai aparecer na quarta-feira às 14 horas. Okay? Também é uma questão, acho que às vezes, de ego também. Para algumas pessoas que viram a TV como o seu grande meio, hoje poder ter um anúncio deles na TV é uma coisa que também lhes enche o ego. Não é? Eles podem dizer aos amigos, agora apareceu o meu anúncio na TV. Dizer a alguns amigos, fiz um anúncio no Instagram.
Os amigos nem têm Instagram. Okay? Então muitas vezes tem essa questão também do ego. Mas eu acho que se eles experimentarem um anúncio numa rede social, realmente eles vão ver que com 10% do orçamento conseguem talvez 10 vezes mais resultados. Assim, o Facebook está já há algum tempo à procura desta parte do vídeo, não é? Desta fatia de mercado do vídeo, que, sendo bem sincero, em termos de retorno financeiro, o YouTube nunca soube aproveitar da forma correta. Okay? O YouTube é uma rede com trilhões de acessos, mas em termos de rentabilidade é uma rede que rende pouco, okay? Para a quantidade de acessos que eles têm. E o Facebook nessa parte é muito mais inteligente, em termos de rentabilização da plataforma. Só que as tentativas do Facebook de se tornar uma rede de vídeo como o YouTube, elas barram geralmente num problema, que é toda a estrutura do YouTube está montada para a pesquisa de conteúdo em vídeo. Um vídeo no YouTube, ele tem uma rentabilidade eterna enquanto o YouTube existir. Um vídeo no Facebook tem um tempo de vida extremamente curto. O Facebook está a criar o Facebook Watch, que já foi lançado nos Estados Unidos, em que ele vai meio que criar alguns canais temáticos, vai fazer algumas transmissões ao vivo, já fazem transmissões acho, de futebol americano, salvo erro de beisebol. Quer ter os próprios programas, ou seja, então eu, Luciano, poderia ter o Facebook Show à quarta-feira às 9 da noite e as pessoas inscreviam-se para assistirem ali ao meu conteúdo. Então ele está a tentar combater o YouTube dessa forma. Ou seja, o Facebook quer que o Facebook Watch seja o canal onde as pessoas vejam programas ao vivo, acompanhem outros canais. E a parte da pesquisa eu acho que o Facebook vai sempre ter dificuldades em entrar, okay? Porque não foi uma rede construída para isso. Apesar de que o Facebook está a conseguir pequenas vitórias na parte da busca. Existem algumas pessoas que já pesquisam por locais na busca do Facebook. Obviamente não é comparável à do Google, não sei se algum dia vai ser, mas a grande dificuldade no Facebook deste momento prende-se em ser uma rede social de busca, porque o objetivo do Facebook é ser a internet, não é? É ser a internet. Então ele quer melhorar bastante a busca dentro da rede social e na parte dos vídeos. Eu acho difícil que bata ao YouTube, sinceramente, porque a forma como o YouTube está construído para pesquisa, conteúdo duradouro, etc., é muito boa. E se nós olharmos para gerações mais novas, nós vemos que eles usam muito o YouTube, muito mais que o Facebook. Aliás, geralmente a geração mais nova vai para YouTube, Musical.ly, depois vai para o Snapchat, depois entra no Instagram e só mais tarde entra no Facebook. Não é? Então é um comportamento, tanto que o Facebook comprou o próprio Instagram quando começou exatamente a perceber isso. Não é? Então eu não acho, sinceramente, que o YouTube acaba ou que o Facebook vai dar cabo do YouTube. O YouTube é uma excelente ferramenta para se adquirir conhecimentos e quando eu quero realmente aprender alguma coisa, eu, enquanto utilizador, em vídeo, eu vou pesquisar ao YouTube e não ao Facebook. O Facebook teria que dar uma volta muito grande para conseguir fazer isso, mas veremos o que é que o Mark Zuckerberg vai fazer por aí, até porque eu acredito muito que ele pretenda ser presidente dos Estados Unidos. Aliás, até falo aqui no vídeo que é bom que aqui no futuro já pode era, o Luciano tinha razão quando ele se concorrer a presidente dos Estados Unidos, e acredito muito que até transmissões das próprias eleições, etc., daqui a uns anos possam ser feitos no próprio Facebook, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer, mas o YouTube acabar, acho que está completamente fora de hipótese, pelo menos nos próximos anos.